estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou a Kéteri. Gabriel, prazer. Que faz muito tempo que não vem. E eu sou a Vitória, mais linda desse programa. Eu estou participando sempre. Com certeza, gente. O Gabriel sumiu, aí hoje ele resolveu aparecer, o tempo até fechou. Vocês podem ver. Eu aqui falei, nossa, tá mal calor, saí de casa quase suando. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, quando o Gabriel pegou e falou assim, já estou a caminho. Eu falei, pronto, é agora. O frio começou a bater. Aí eu vou pôr a jaqueta, né? Ai, brincadeira. E a Vitória aqui? Eu sempre tô. Sério, eu sempre tô aqui. Com certeza, é verdade. Meu espírito orando pela vida de vocês. Certeza. Glória a Deus pela sua vida. É que eu participo mais da Happy Day, que é muito mais legal. Gente, o tema de hoje é só pedir perdão? Como assim só pedir perdão? A gente pega a Vitória e vou pedir só perdão pra ela e vai estar tudo bem? Como é que funciona isso? Quando a gente chega na presença de Deus e a gente sabe que a gente errou e ele simplesmente pega e fala assim, é só pedir perdão? Olha, Jesus, me perdoa. É só isso que a gente precisa fazer? Já que não vem um ano, deixa eu falar. Não é só pedir perdão, não. É claro que você precisa pedir perdão, é lógico. Só que esse perdão ele precisa ser verdadeiro e você precisa de fato não fazer mais, igual Jesus fala. Vai, não peques mais. Então você reconhece o seu erro, você vê que você magoou não só a pessoa, mas a Deus também. Você pede perdão e não pratica mais o mesmo erro. E você pede para Deus te limpar, porque você não quer mais fazer aquilo, porque você sabe que desagrada a Deus. Então não é só pedir perdão. Porque se fosse só pedir perdão, não tinha ninguém no inferno. Não é? Não é só pedir perdão, é você pedir perdão reconhecendo o seu erro e se limpando constantemente. Imagina Satanás. Deus, é o seguinte, eu vou tomar o teu lugar, me perdoa, agora eu não vou mais pro inferno. E complementando o que o Gabriel falou, o perdão não é só isso, mas eu vejo também o que a palavra diz, você se arrepender, sabe? Você precisa ir buscar a Deus, ir nele, porque a gente não... eu quero me arrepender, só assim, às vezes você luta contra isso, às vezes você fez algo errado, e aí você vai ao Senhor se consertar. Só que muitas vezes você fala, eu fiz algo errado, eu pedi perdão, mas ainda assim você tem que prestar atenção se aquilo é um remorso, porque quando a gente cai de novo no mesmo erro, você não se arrependeu. Qual que é a diferença de remorso e arrependimento? Remorso digamos que você sente uma culpa, como a Vitória está me ajudando aqui com uma palavra certa. Você sente meio culpado, se sente meio triste, meio lá, meio cá. Não acredito que eu fiz isso, me perdoa. Isso, chora, mó cena. Só que o arrependimento ele é diferente. Vai lá e faz de novo. O arrependimento, Jesus fala que tem fruto. Você não volta a fazer o que você fazia antes, sabe? Tem fruto. Então assim, quando eu me arrependo de algo, se eu pisei no pé do Gabriel, esse exemplo é muito clássico, pisei no pé dele, eu falo, me desculpa, me perdoa, Gabriel, fiz errado. Ele, beleza, eu perdoar, eu fiz de novo. Ele falou, mano, de novo? Ele vai começar a ficar irritado. Aí eu vou pisar de novo. Gente, eu não me arrependi. Eu fiquei só, sabe? É algo simples, mas é algo simples vezes que a gente erra. Mas é muito grande. Quando a gente fala que é só pedir perdão, por exemplo, a pessoa ela vive uma vida fazendo coisa errada. Então, que tipo de coisa errada? Ela fala palavrão, ela mente, ela esconde, ela o quê? Ela faz fofoca, ela empurra. Ela vive uma vida de coisas que não são erradas na vista de quem não é cristão. Então, não tem problema, é só uma fofoquinha, tem problema sim, porque você está falando da vida de uma pessoa que não é da sua conta, né?
você está querendo ofender ela. Às vezes não vai com eu quero passar uma situação para outra pessoa, mas vai que, nossa, olha o que ela fez. É errado e antiético também. E aí tem outras coisas, como prostituição. A prostituição não é só você ir na esquina e rodar a bolsinha, né? Para não falar outras palavras um pouco mais pesadas. Não é só a prostituição entra em você ficar com várias pessoas, né? Você fazer sexo com várias pessoas, por mais que não está sendo remunerado, é uma prostituição. Nós temos, deixa eu pensar alguma coisa que é muito assim. Enfim, só esses exemplos. E aí você fala assim, mentira. Aí você entra na presença de Deus, você conhece o Senhor, e aí você começa a pedir perdão. Ai, Deus, me perdoa por causa disso, por causa daquilo outro. Só que dentro de você não gera um arrependimento, não gera um fruto. Eu não vou mais fazer isso. Gera só, é só pedir perdão porque Deus me perdoa. Jesus veio na terra, morreu na cruz para me salvar, né? Então é só pedir perdão que o Senhor me salva. Não é assim. Existe um processo. Você precisa entrar na presença do Senhor, ir para a igreja, levantar sua mão para o céu, aceitar Jesus como como seu suficiente Salvador, né? Peça para Ele escrever seu nome no livro da vida. Essa é a nossa oração de confissão, né? Aceitando Jesus no nosso coração. Aí depois o que acontece? Você vai se preparar para o batismo, porque na palavra fala que nós temos que nos batizar. E aí o que acontece? Você se batiza. O que é esse batismo? É quando você se arrepende do velho homem, das coisas que você fazia antes de aceitar Jesus, deixa nas águas de batismo e levanta como uma nova pessoa, uma nova criatura que serve ao Senhor. E aí, ok, você se batizou, você aceitou Jesus, e aí o que você vai fazer? Deixar as velhas práticas de verdade, na prática mesmo. Então, se você mentia, você vai ter que parar de mentir, porque com Jesus é perfeito. Deus é santo, não há pecado em Jesus, não há pecado em Deus, que é a mesma pessoa, né? Mas enfim, e aí o que acontece? Nesse tempo de você andando e caminhando com o Senhor, você vai parando de fazer essas coisas. Você não vai fazer mais, então você vai pedir perdão e pronto. Você não vai fazer mais. Por quê? Porque não faz parte mais de dentro de você. Você vai ser uma nova pessoa. Tem mais alguma coisa para falar? No evento de adolescentes, a gente fez um tema que é bem parecido com isso. O que é parecido? A Vitória falou dos processos. Então, nesse evento de adolescentes, a gente tratou o quê? Algumas fases para a gente ter a santificação e viver a nossa vida com o Senhor de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, Ele deu 4 tópicos. E dentre esses 4 tópicos era arrependimento, perdão, santificação e transformação. Por que desses 4 tópicos? Primeiro, quando a gente conhece Jesus, a gente tem arrependimento daquilo que a gente vivia. A gente tem um entendimento de que aquilo que a gente está fazendo é errado e a gente não quer mais viver daquele jeito. Então a gente tem um arrependimento. Senhor, eu entendi e eu não quero viver mais desse jeito. Me perdoa. E aí é onde entra o perdão. Então já é ligado ao próximo passo. Então, Senhor, me perdoa. Quando você pede perdão ao Senhor, o que Ele faz? Ele santifica, Ele perdoa, lança no mar do esquecimento e Ele santifica. Ele começa o processo de santificação das nossas vidas. Terceiro passo. Então, a gente vai ficando nesse processo. Toda vez que a gente entra no processo, o Senhor, Ele nos ensina exatamente desse jeito. Arrependimento, perdão, santificação e transformação. Você sendo santificado pelo Senhor, aí vem a transformação. Você nunca mais volta a ser aquilo que você era. O ciclo desse período se encerrou, dessa situação se encerrou. E aí vai começar uma nova que o Senhor vai nos colocar. E aí é como? Arrependimento, perdão, santificação e transformação. Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento. Então, em todo tempo, nós vamos estar com o Senhor, andando, caminhando com Ele, sendo aperfeiçoados, limpos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Porque é isso que o Senhor nos ensina. É renunciando o nosso eu. Porque muitas vezes a gente vai pedir perdão para o Senhor
E a gente já vai pedir várias vezes, a gente já deve ter pedido e não teve o arrependimento de verdade. E aí é onde gera o remorso. Então teve algumas situações de eu estar ministrando e o Senhor pegar e falar assim, arrependimento, Sara, é para se arrepender. E eu falar, e ele falar assim, isso não é arrependimento, isso que está vivendo é remorso, porque amanhã eu vou voltar a fazer. Vai sair daqui e vai voltar a fazer aquilo que estava fazendo. É remorso. O remorso ele não tem fruto. O fruto do arrependimento são os frutos que a gente entrega para o Senhor. Então, o fruto do arrependimento é você nunca mais voltar a fazer aquilo que você estava fazendo. O fruto do arrependimento é você ter a transformação do Senhor e resplandecendo a presença do Senhor dentro da gente. A pessoa olhar e falar assim, mano, vamos supor aqui, a gente criou uma pessoa que é super explosiva. E aí essa pessoa, qualquer coisinha, fala uma que ela não gostou, pronto. Nossa, mas isso, aquilo outro. Foi contrariada, pronto. Vai, grita de novo. Não gostou daquilo que ouviu? De novo. Tudo é explosiva. Uma pessoa assim que conhece o Senhor vai tratar o quê? A explosão dela, esse sentimento desalinhado, essa falta de equilíbrio. Então ele vai começar a alinhar. Olha, quando a pessoa falar algo que você não gosta, você não tem que chegar a explodir na pessoa. Respira. Limpa o teu coração. Se precisar chorar de raiva, chore, mas não exploda. Porque isso é falta de equilíbrio. Entendeu? E aí a pessoa vai sendo tratada, ela vai entender que isso gera consequências tanto na vida dela, emocional, e tanto nas pessoas, que as pessoas podem ser feridas, as pessoas podem ficar com raiva dela, a pessoa pode simplesmente pegar e querer se afastar dela, e aí vai ser algo que é ruim para ela também. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai pegar e vai mudando os hábitos, e ela vai sendo mais paciente, mais mansa, mais calma. E aí a pessoa que conhecia ela quando ela era explosiva vai olhar para ela e falar assim, pô, ali tem uma transformação. Então, por menor que seja, sempre tem uma transformação. Um exemplo desse é meu pai. Meu pai era muito lerdo, ele não conseguia formar uma frase. Pastor Diego, gente. O pastor Diego. Ele não conseguia formar uma frase. Eu, nessa época, era muito pequena. Mas os amigos deles, Presbítero Felipe, Diácono Lincoln, e entre diversas pessoas, minha mãe também, que era amiga dele nessa época, todo mundo fala. Hoje o Diego, ele consegue falar. A mãe dele Ele fala pra caramba. Se vocês verem os grupos, os cultos. Os grupos também de Osal, que eles vão minuto, olha. Isso é verdade. Então, assim, a gente via que ele não conseguia, ele ia falar e ele não conseguia formar uma frase. Por quê? Eu não sei dizer pra vocês. Eu não conhecia meu pai. Por traumas da vida dele, que aconteceu na infância. E aí a gente entra em vários quesitos da família, né, da criação e tudo mais, que trouxeram traumas para que ele fosse uma criança retraída, cresceu um adulto retraído, e aos poucos, exatamente, e aos poucos o Senhor foi transformando a vida dele, e hoje, para honra e glória do Senhor, ele fala bem, ele se expressa bem, ele trabalha até no comercial, né, que tem que falar pra caramba, ter muito assim, jogo de cintura, né, pra conseguir vender alguma coisa, e entre coisas desse tipo. E quando a gente fala de arrependimento, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é Davi. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Só que ele errou pra caramba. Ele errava muito, mas isso não deixou ele ser o segundo o coração de Deus. Por que ele errava? Porque ele era ser humano, né? Um ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Então a alma dele gritava muitas vezes e ele acabava pecando. Então a gente tem um exemplo claro na Bíblia de foi quando ele pecou com a Betseba, né? Aí foi, o cara viu, ele veio ele tá na guerra, ele não estava na guerra, né? Ele estava na casa dele, no palácio dele, viu a mulher se banhando e chamou a mulher para dentro da casa dele. Só que a mulher tinha marido. Aí, pra abafar aquilo que ele fez, ele falou assim, chama o cara lá da guerra. Chamou o cara lá da guerra, o cara falou, tá louco? O povo lutando por Israel, eu vou deitar com a minha esposa? Não vou. E aí tudo bem. Falou, e agora, o que eu faço? Foi,
falou, eu ia falar ligou, né? Não, mandou carta, que naquela época não tinha telefone. Ele mandou cartas pro general de guerra, tarará, e aí falou, bota ele na frente sozinho que ele vai morrer. Pronto, ele matou o cara, foi com as próprias mãos? Não, mas ele só colocou o cara sozinho numa guerra que tem 300 homens armados. Ele com certeza ia morrer, porque 1 contra 5, né? Então ele tentou abafar aquilo que ele fez, esconder. Só que Deus vê todas as coisas. E sempre tem alguém que é direcionado pelo Espírito Santo nas nossas vidas que vai chegar e falar assim, você errou, cara. Toma vergonha da sua cara e se conserta. E foi exatamente o que Deus fez. Ele pegou eu nem sei, é profeta, né, o Natan, para falar, contar uma historinha para Davi. Olha, tinha um cara, assim, assim, assim. E aí Davi ficou indignado. Como assim pegou tudo que era do pobre? Ele devia ter dado do dele, que ele tinha um monte, né? Quem é esse homem que a gente vai matar? E aí ele olhou assim e falou assim, então, Davi, é você. Você é esse cara. E aí ele ficou, droga. E o que ele fez? Ele se arrependeu. A gente não vê mais Davi fazendo a mesma coisa que ele fez. E todo pecado tem uma consequência. Para Deus não existe nem pecadinho e nem pecadão. Só que existem consequências diferentes por causa da gravidade daquilo que você faz. Então, no caso de Davi, a Betseba ficou grávida. Pois é, Deus matou o filho dele. Por quê? Porque não veio na hora certa. Não era para ter acontecido isso. Não era para ter tido aquele bebê. Não era nem para ele ter tocado naquela mulher. Mas ele tocou. Burro. Sim. Não era nem para ele estar em casa. Exatamente. Era para ele estar na guerra. Ele era o rei de Israel. Só o rei de Israel. Né? E aí o que acontece? O filho dele morreu. Ah, eu não estou vendo a consequência daquilo que eu pequei. Vai vir a consequência. A consequência ela não foi só na morte do filho dele com Betseba. Foi toda a geração da casa dele. Então, filho que foi, o irmão que estuprou a irmã, o outro que matou o próprio irmão, o outro que usurpou o reino. Então, assim, não foi só a morte do filho, mas foi todo o resto, entende? Então, assim, não é a consequência, ela não chega e para aqui. Não, ela tem uma sequência do que você vai fazendo. Então, se eu peguei e eu pisei no pé da Vitória, me perdoa. Mas o que vai causar no pé da Vitória? Machucado, pode até sangrar. quebrar o dedo dela. Olha entendeu? só o dedo dela. Pois é, pode até quebrar. E para poder restituir, eu não sei como funciona, só faz, sabe? Mas até pegar e voltar pro lugar. Tem que colocar a tala. Mas é enfermeiro, gente. Tem que colocar entende a tala. tudo. Ele entende essas coisas, a gente não entende. Então a gente não fala. Tem que cortar no dedo quando quebra? Tem. Tá falando? Ai, meu Deus. Eu sou muito técnica em enfermagem. Tala pra poder voltar pro lugar, pra colar de volta. Eu não sei como é que é o nome que fala. Porque do meu avô, né, porque ele pegou e quebrou a perna, ficou calcificado e não colou mais de volta. Então eu não sei como é que funciona. Ele era velhinho. Boa, né? Aí o osso não ia mais. Só o vô já tava definindo que ele era velho. Mas tudo bem. Então, assim, a consequência, ela é além daquilo que a gente pode enxergar. Então, talvez Davi, depois que ele morreu, ele não viu como é que ficou a casa dele toda destruída. Entende? Ele teve um sucessor, que foi Salomão, que começou bem, que pediu a direção de Deus, pedindo a sabedoria para o Senhor, que governou até um certo ponto de uma maneira correta e glorificando o nome do Senhor. E depois o que acontece com ele? Isso também é consequência daquilo que ele viu no pai dele. Faz várias alianças com as pessoas que não seguiam Exatamente. os mesmos princípios espirituais. Claro que tem a parte que Salomão errou, mas também tem a parte daquilo que ele viu na referência do pai dele. Entende? Porque Davi não tinha uma esposa. Tá vendo como é? Davi ele tinha várias. Tudo o que você Eu sei faz, que as na crianças aprendem. Eu sei que Toda na vez época que era cultura e tudo mais, mas a criança ela cresce vendo isso. E eu acredito que ele tenha visto isso. Então o pai que pegou e rodou e pegou geral, a criança vê isso. O que ela tende a reproduzir.
Aquilo que ela vê no pai dela, por quê? Porque dá certo. Se a mãe dança funk, a filha vai olhar para a mãe e vai dançar funk. Se o pai não tem responsabilidade dentro de casa, o filho vai crescer e ele não vai conseguir ter a responsabilidade dentro de casa. Ele não vai conseguir dar o mantimento para a esposa, ele não vai conseguir ensinar os filhos dele dentro daquilo que é a palavra, ele não vai conseguir suprir aquilo que ele deveria suprir, e dentre várias coisas. É como vocês falaram, a gente precisa, quem é mãe, né, tem que educar desde pequena, na palavra de Deus. Pelo amor de Deus. Exato. Então é sempre desde que é pequeno, porque você não vai esperar chegar na adolescência pra você querer ensinar alguma coisa. Agora eu vou colocar rédea na criança. A criança cresce, agora eu vou ensinar que ela não pode falar palavrão. Pelo amor de Deus, tem que ensinar desde sempre. Aí a criança cresce, sai fazendo um monte de coisa errada, a culpa é sua que não ensinou o seu filho quando ele tinha meses. Que não ensinou o seu filho porque ele tem que ouvir louvor. Gente, quando eu falo de criança, eu tenho vontade de falar um monte para os pais. Continua, Catherine. Nesse contexto, mais uma coisa também que eu acho importante a gente lembrar sobre perdão. Gente, vou contar uma experiência minha, bem rapidinho aqui. Quando eu cheguei aqui na Desfrutar, eu tive uma dificuldade enorme, eu creio que muitas pessoas passam por isso, que é a questão do eu pisei no pé do Gabriel e eu não vou pedir perdão pra ele. Também, Não, fala um pecado de verdade. Fala uma coisa que realmente aconteceu, não na sua vida, mas, por exemplo, porque eu pisar no pé do Gabriel, tá bom, às vezes acontece pisar no pé do Gabriel, mas a questão é o seguinte, eu falava mal do meu irmão, eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais. Exatamente, tem que falar coisas claras, porque eu pisar no pé, nossa. Eu colocava o irmão contra o outro. Eu colocava o irmão contra o outro. faz essas coisas. Não, mas fala, eu era incrédula. Eu não acreditava que Deus podia falar comigo. É um pecado. Deus foi tal pessoa, eu não acreditava que era Deus falando. Atenção aqui. Fala uma coisa. Quando eu entrei na igreja, eu achava que ninguém podia ser transformado. Enfim. Isso é uma verdade. Eu achava, a pessoa foi, ela é malvada com todo mundo, que Deus vai transformar ela. Eu nasci e cresci na igreja, mas eu não acreditava que as pessoas podiam mudar. Eu não acreditava, porque eu não tinha vivido isso, até que o Senhor foi e falou assim, então, querida, não é desse jeito. E aí ele me quebrou no meio, me transformou para que eu pudesse entender que nem tudo que é óbvio para mim vai ser óbvio para o meu irmão. Verdade. Isso é. Agora continua falando. Eu não sei onde eu tava. Eu ia falar um Você exemplo. já falou seu exemplo de quando você entra na igreja. Mas é referente ao perdão mesmo. Por exemplo, eu tinha essa dificuldade de chegar no meu irmão, nesse ambiente que nós estamos, e falar pra ele aquilo que me feria. Entendeu? Porque a Vitória solta um negócio, foi grossa comigo, tá bem claro, né? E aí eu me fecho. Gente, eu preciso chegar na Vitória e falar, olha, você falou assim, eu não gostei da forma como você falou, pra ele entender. Porque vamos pensar assim, eu guardo. Mano, Satanás ele vai fazer um estrago nos meus pensamentos contra a vida da Vitória. Ele vai acabar, entendeu? Então, é isso, a clareza. De eu chegar na Vitória e falar, e ter essa transparência, entendeu? E não dar espaço para aquilo que é o maligno, entendeu? Porque se eu dou espaço, ele vai, olha, a Vitória te tratou assim, vai piorar só as coisas. Olha só como ela te olha, ela foi Olha. grossa com você porque ela não gosta de você. Exato, vai começar a colocar aquilo que são pensamentos ruins, entendeu? Isso que vai só se prolongando se eu não chegar na Vitória e falar aquilo que aconteceu. Teve até uma situação, inclusive, que aconteceu exatamente isso comigo. Mas não era eu que tinha alguma coisa contra a pessoa. Eu não era contra a Vitória, ela é linda. Eu não tinha. Não, eu nunca fiz isso, Jaquete. Quando eu tô na intercessão, diaconia, seja o que for, eu sempre estou fazendo alguma coisa dentro da igreja. Então, quando eu tô intercedendo ou na diaconia, de qualquer forma eu estou intercedendo, porque se eu estou em pé, o Senhor não deixa eu ficar quieto. Então, assim, eu tenho a mania que eu paro, eu tô falando com o Senhor, repreendendo, sei lá o que ele tá me falando no momento, e eu paro e fico fixa num lugar, olhando pro lugar. E fecha a cara, se tô mandando o demônio embora, fecha a cara mesmo, entendeu? Pra mim é isso. E eu nem percebo às vezes. E aconteceu de uma pessoa que
várias vezes ela tava bem na posição que eu tava orando e eu não percebi, porque a gente tava ali no cantinho da intercessão. E tipo, ela sempre sentava no mesmo lugar e, não sei, era o lugar onde eu parava pra orar. Eu parava e fixava o olho ali e nem reparei. Continuei minha vida e tal. E aí eu percebi que a pessoa começou a criar, tipo, uma barreira entre mim e ela. Então eu ia lá contar pra ela, nossa, você viu que engraçado, todo mundo ria. Ela não. Era desse jeito. Aí eu ia lá e ia compartilhar algo com ela. Olha, oi, tudo bem, fulana? Oi. Eu já fui assim. Aí eu ficava assim. Não era você? Era desse jeito. Não era, Não era você não. Aí eu ficava, meu Deus, o que aconteceu? E pra mim tava tranquilo, entende? Porque eu não tinha nada contra a pessoa. Só que aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa estranha, porque se eu não fiz nada pra pessoa, como assim? E eu tenho várias maneiras. Às vezes eu chego na pessoa e falo assim, você tá fazendo o que tá errado, assim, acabou. Dane-se como você vai se sentir depois. Aí é um problema seu com o Espírito Santo. Mas eu até ficava pensando, nossa, mas como é que a pessoa vai receber? Hoje em dia, é um problema seu com o Espírito Santo, graças a Deus você tem um relacionamento com ele. Aí passou depois de um tempo e tal. Aí eu peguei e vi que tava muito assim, ao ponto de ficar explícito pra todas as pessoas. Minha mãe chegou a falar pra mim, eu tinha visto, né? Mas eu não fiz nada. Aí minha mãe pegou e falou assim, então, você vai ter que sentar com essa pessoa e vai ter que conversar com essa pessoa. Eu já falei assim, mano, a pessoa já fala um oi pra ela, você acha que ela vai receber tudo que eu tô falando? Não vai. E muitas vezes o Senhor me levantava pra orar pelaquela pessoa, por algumas situações que ela estava vivendo na época e tal. E eu orava tranquilamente. E só que eu comecei a sentir em mim algo ruim. Então o meu coração começou a se fechar com aquela pessoa. Pra ele já tá errado. Se eu não fiz nada pra ela, ela não fez nada pra mim, tá errado. E aí eu peguei e disse, ó, sentei com a pessoa, falei assim, olha, tá acontecendo assim, assim. Eu não sei se eu te fiz algo, mas eu quero te pedir perdão. Se eu fiz de alguma maneira, assim. E a pessoa era do mesmo ministério que eu. Então, acontecia, e quando ela me olhava assim, eu não entendia, porque na minha cabeça ela estava fazendo igual eu, orando e intercedendo. E ela falou assim, olha, eu não sei se eu tenho mania, assim, porque ela citou que muitas vezes eu pegava e ficava olhando pra ela de cara feia. E eu aqui, como eu fiz isso, cara? Nem lembrava. E aí eu perguntei assim, olha, mas me perdoa, porque a situação assim, eu tenho mania, geralmente eu pego e paro, fica num lugar só. Você geralmente fica sempre no mesmo lugar, eu me reparei. Um lugar, às vezes eu tô olhando pra fora, às vezes eu tô olhando pra dentro. Mas eu vou começar a reparar mais, já que isso te incomodou, porque eu não sabia. Por isso, quando você tiver, eu vou evitar olhar muito pra você, né? Porque você acha que é alguma coisa com você. Eu falei assim, olha, mas você não me fez nada, eu tô sentindo isso dentro do meu coração e eu vejo que isso tá errado, porque é Satanás querendo causar divisão dentro da igreja, mas me perdoa. E a gente trouxe várias outras situações. O que aconteceu? Passou, pra mim pelo menos passou, tranquilo. Nunca mais senti da mesma forma. Então assim, pra mim, não tem essa de, a pessoa fez alguma coisa. Se a pessoa tem algo contra mim, ela vai fazer exatamente assim como eu faço. Porque nós somos cristãos, nós aprendemos a aceitar e resolver os nossos problemas. Aceitar e dialogar. Então várias vezes a Vitória fez o que eu não gostava e eu falei, Vitória, então, eu não gosto quando você faz desse jeito. Por quê? Porque é algo que me incomoda, é algo que me entristece. Entende? Então a gente tem que ter isso. No meu caso, nesse caso que eu contei, eu não sabia que a pessoa tinha algo contra mim. Então nesse caso a gente também precisa pedir perdão, mesmo sabendo que o nosso irmão tem algo contra. Porque aí a gente cumpre aquilo que está na palavra. Se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá, se resolve com ele e depois você volta e entrega a tua oferta. Porque aí a gente cumpre o mandamento. Naquele dia eu entendi isso. Mas, e aí depois disso, quando eu vi que tinha alguma rixa, fulano, fiz alguma coisa errada com você? Olha, me perdoa, nem te deixava chegar muito assim, porque senão traz divisão no meio da igreja, traz divisão no meio da nossa comunhão. Eu vou contar exatamente um exemplo assim, que aconteceu inclusive comigo com a Sara, não teve nenhum problema entre a gente, mas eu achei que tinha. Um dia na escala de intercessão, que você foi conversar com o Andrei e com a... Eu não lembrando mais. Com o Andrei e com a Dayara. Você foi conversar ali na sala de intercessão, e a gente estava na escala, e naquele dia eu estava mal cansado já, o culto ele foi muito pesado. Lembra? E aí eu tava com mal dor de cabeça, falei, mano, vou embora. E aí eu fui e falei com a Sara, né? Falei, Sara, acho que eu vou voltar a casa, mano, que tá louco, tá difícil.
Ela falou, não, pera aí que pra gente, eu só vou conversar com eles rapidinho, a gente entrega a intercessão e a gente vai embora. Porque acho que você também tava, né, com dor de cabeça. E aí eu falei assim pra ela, não, eu falei, tá bom, mas vai rápido, por favor. E fui embora. Não pra casa, claro, eu vim aqui pra frente. E aí beleza, chegou lá, a gente entregou a intercessão, tudo certinho. Aí no final eu falei, Sara, me perdoa, porque eu acho que eu fui grosso com você, né? E ela falou, não foi normal. Eu falei, tá bom, tudo bem então. Ela até inclusive falou, se fosse grosso ela falaria, né? Só que... O que você tá falando? aí tem que falar mesmo. O que eu te fiz? Só que é um exemplo de assim, pra mim, eu agi de uma forma errada com ela, eu falei, pedir perdão. Pra ela foi tudo bem. Só que se eu chegar nela e não falo, eu ficar pensando naquilo, falando, fui grosso. Exatamente. Uhum. E, tá. O Espírito Santo, ele me incomodou e mostrou o que eu tinha feito, falado da forma com ela, e eu fui retratar com ela. Se eu não fosse fazer aquilo, você fala, não, deixa quieto. Aquilo provavelmente, quer dizer, obviamente, iria trazer umas consequências para minha vida espiritualmente, porque eu agi de uma forma errada com a minha irmã e desnecessariamente. Sim, que agiu de forma errada. Mas você já bobo e não percebe essas coisas, mas... Não, acontece. E assim, a importância de você agir com transparência é assim, né? Tipo, você acha que fez alguma coisa errada com alguma pessoa, vai lá e retrata. Mesmo se para a pessoa foi tudo bem, você vai estar em paz com Deus e com ela. Você está em dúvida? Fala que mesmo É melhor. me perdoa. É igual sala de aula, né? Não vai para casa em dúvida. Tira as dúvidas ali. Não, mas é verdade. Eu acho que nunca aconteceu isso comigo, porque eu sou muito bem resolvida. Não, é que ela é bocuda mesmo, gente. Não, é Só que que ela é bocuda. Não, vamos lá. É porque assim, gente, só pra explicar pra vocês, eu não gosto de coisa errada. Então, se por exemplo, a Catherine fala comigo de uma forma que eu não gosto, eu falo, por que você tá falando assim? Eu não te fiz nada. Eu não entendi. Por que você tá me tratando assim? Eu gosto tanto de você. Não falo que sou linda. Você tá falando assim comigo? Eu sou muito linda pra isso. Não, mas na minha cabeça eu penso. Aí, eu não deixo passar pro outro dia. Porque se eu deixar passar pro outro dia, eu vou me agoniar com os meus pensamentos, entendeu? Eu vou ficar agoniada, falar assim, nossa, a Catherine não gosta mais de mim, olha, o que será que eu fiz? No caso, eu já chego falando, Catherine, pelo amor de Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Já aconteceu eu e você? Ah, então, tá vendo? Fala aí. Você achou que eu tava brava com você. E aí não foi você que chegou em mim, a pastora G falou assim, olha, a Vitória tá chateada com você. Eu deixei passar, que raiva! Aí eu, meu Deus, o que eu fiz? Cheguei na Vitória, é que, não sei, mano, era uma coisa muito, tipo, nada a ver. Um presente que você tinha falado, você comentou, e aí eu, era isso. Eu quero saber, não é possível. Ela me deu um presente. Era isso? Não, acho que foi porque você falou que ia me dar um presente e você Aí esqueceu. a pastora, ela tá chateada com você. Eu falei, mano, o que aconteceu a Ela não Vitória? gosta mais de mim, mãe. Foi assim mesmo, gente. Foi um negócio. Fiquei preocupada. Eu falei, não. Gente, eu acho que eu sou que nem criança. Eu não gosto de deixar as coisas mal. Aliás, cadê o meu líder? Líder, a gente precisa fazer um programa para falar das crianças, conscientizar os pais. Outubro a gente vai fazer com elas. Vamos fazer sim. Glória a Deus. Eu quero estar nesse programa. Depois a gente conversa com vocês. Mas eu acho que eu sou muito igual a criança. Por quê? Porque a criança, ela nunca vai pra casa dela mal resolvida com os coleguinhas. E se ela vai, Aquela ficha de cabelo, mal resolvida. elas nunca vão mal resolvidas. E quando elas vão, elas fazem que nem eu faço, mãe. Eu acho que ela não gosta mais de mim. Com os amigos dele da escola, que ele era menor de legal. Ele era. Não, e eu sou muito assim. E eu acabo ensinando essas crianças a serem assim também. Porque não sei se vocês sabem, eu sou líder do Ministério Infantil aqui da igreja. E as crianças agora, elas fazem tudo que eu faço. Gente, a Kiara chegou na mãe dela, pegou o celular da mãe dela e disse assim, não, eu quero tirar foto igual a tia Vitória. No meio da oração dos oficiais. Ai, glória a Deus. Pelo menos Você tem que ensinar que tem um momento pra elas fazerem isso. não, mas no caso dela, ela não tava com o celular, tava com a capinha. Mas nesse caso, era uma oração, não era nem pra estar com a capinha, né, Carol? Mas, não, eu nunca ensinei as crianças que na oração, no louvor, elas podem estar com o celular.
Mas quando acaba o culto, eu ensino sim. A gente tem que tirar foto, né? Tanto que o Joaquim não tira foto. Mas ele quis tirar foto comigo. Eu fiz uma foto com o Joaquim bem bonita. Voltando pro tema. Não, a gente tá. É raro. A gente parar pra sorrir, pra foto. E ele geralmente ele faz careta igual o pai dele. Gente, eu conquistei o Joaquim, porque a gente foi viajar, o Joaquim só queria falar comigo, não queria que eu fosse na moto com o Klaes, queria que eu fosse no carro dele, que tinha espaço. E a moto que ele nem tem. Não, falou pra mim que quando ele tivesse uma moto eu não ia andar, porque eu só ando de moto com o Klaes, que só ia andar a Astéria e a Kiara. Enfim, eu falei pra ele que se ele tiver eu vou andar sim, que eu sou a tia dele e eu acho que eu mereço. Mas voltando pro tema, se é essa mãe quer me deixar que eu moto, e até isso ele falou, mas se você minha mãe me deixar, eu falei, aí vai ser problema meu, né? Mas glória a Deus, voltando pro tema, nós precisamos pedir perdão, nos arrepender verdadeiramente. Não é só pedir perdão, é pedir perdão, mas existe um processo para você chegar nesse. Meu Deus do céu, o seu cabelo dela. E não olha pra trás. Não, tá bom. Enfim, mas nós temos que entender que existe um processo para esse arrependimento. Nós vemos não só pessoas que não conhecem Jesus nesse, é só pedir perdão que Deus me perdoa. Nós vemos principalmente pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem enxergar o erro deles porque eles já estão com Cristo, então, eu tô salvo. Não, cara. Você precisa se pedir perdão todos os dias. É viver da supergraça. Você precisa pedir perdão todos os dias. A palavra diz que nós temos que nos examinar para olhar para dentro de nós. E não é só no dia da Santa Ceia. É todos os dias. Porque se as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, é porque nós fazemos postas todos os dias, né? Literalmente. Então, é olhar para dentro da gente. Hoje nós temos muito cristão dentro da igreja que sobe no altar, que toca os instrumentos, que louva ao Senhor e fala palavrão no trabalho porque fica estressado. E sai fofocando de todas as mulheres da igreja. Ai, porque está num cargo de liderança. Ah, meu Deus do céu, vai se converter em nome de Jesus. Toma vergonha na sua cara e leia a palavra de Deus. A mulher sábia ela não tem nem tempo para falar da vida dos outros. A mulher sábia, ela faz aquilo que ela tem que fazer e ainda ajuda as outras pessoas. Aí, a gente fica estressada. Aí nós vemos também mulheres dentro da igreja que negligenciam aquilo que elas têm que fazer, que é cuidar do filho, do marido, da casa, porque quer ficar falando no WhatsApp, mexendo no Instagram. Pelo amor de Deus, não é só você pedir perdão que você está salvo, você precisa mudar o seu posicionamento. Nós vemos homens casados, pastores, pessoas que tocam na obra do Senhor, que saem na porta da igreja para olhar as mulheres na rua. Pelo amor de Deus, vai se converter em nome de Jesus. Porque isso é pecado. Não é só você pedir perdão que o Senhor vai te entregar uma palavra e você está salvo. Não! Você precisa viver uma vida de arrependimento, de santificação. Você precisa ouvir a palavra de para de rir de mim, Sara. Ai, esse pastor. Você fala para não olhar para trás. Olha para a câmera, para de olhar para o pastor. Eu tava olhando aqui, só que aí ele tá te imitando. Mas é porque é realidade. O cristão tem muita mania de achar que só porque eles já são de Jesus, que eles são super maravilhosos, que eles já estão com passagem para o céu. Não! Se você tá com Jesus, você precisa ser a referência. Na palavra diz que nós somos o sal da terra, que significa a diferença, e a luz do mundo. Que a pessoa olha para você, que é a referência do mundo. Então, se você está sendo uma referência que fofoca, que mente, que fala palavrão, que é prostituto, sinto muito, você vai para o inferno. Por quê? Porque você precisa se limpar disso. Jesus está voltando. Bom dia, você conhece a palavra. Eu tenho mais dó de você. Na verdade, eu tenho mais dó de você do que da pessoa que está no mundo, porque eles não entendem a palavra, eles não sabem aquilo
que a gente acredita, eles vivem no engano. Se você é do mundo, sinto te dizer, aquilo que você acredita não é a realidade, não é a verdade absoluta que vai resolver todos os seus problemas. A única verdade absoluta que pode resolver todos os seus problemas é Jesus. E eu peço perdão em nome da Igreja de Cristo pelas pessoas que te feriram, te julgando e falando coisas a seu respeito que te machucaram. Me perdoa, tá errado, até eu tenho vergonha deles. Inclusive, o maior dos seus problemas, que é a morte eterna. Exatamente. Repita. Fala de novo, pai. Resolver o maior dos seus problemas, que é a da morte eterna. Resolver o maior dos seus problemas, que é a morte eterna. Foi o que o pastor disse. Realmente, essa é uma verdade. Então, o que nós temos que fazer? Ó, que gatão! Ah, para com isso, pastor! Então, o que nós cristãos temos que fazer? Olhar para dentro da gente. Porque se a gente não olha para dentro de nós mesmos, a gente não pode ensinar as pessoas que estão fora e que não conhecem a palavra de Deus. Então é isso, gente. Não é só pedir perdão. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Tem todo um trabalhar dentro de vocês. De vocês não, de nós. Porque aí inclui a gente junto nisso tudo. Porque a gente também tem processos da gente se arrepender, da gente pedir perdão, da gente viver a santificação, para viver a transformação e caminhar com o Senhor daquilo que, de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem, a partir das 4h30, nós estamos aqui de novo. Dependendo do horário que vocês estão assistindo, esse é um programa online. Então, ao vivo, um online ao vivo, onde é gravado para vocês depois. Mas quem assistir depois, vocês já sabem o horário aí que ele já começa, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Lancem perguntas pra gente no direct, nos comentários, tá bom? Beijo e tchau, tchau.